tirando este momento para adorar ao Senhor. Queridos, o texto base da minha fala está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Aonde você esteja acompanhando essa transmissão, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Com alegria que voltamos a este santuário para transmitir essa transmissão do culto. Que Deus venha abençoar você e abençoar a todos. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. O texto categoricamente vai afirmar assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou ao Senhor: não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Queridos, neste momento complexo, neste momento de crise, estamos aqui para analisar as Escrituras Sagradas, que sempre vai ser mais real do que o jornal que vai sair na próxima semana. A Bíblia Sagrada nunca envelhece e a Bíblia Sagrada, ela é eficaz. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra viva de Deus. O tempo não consegue vencer as Escrituras Sagradas. E mais cedo ou mais tarde, a Bíblia Sagrada, ela sai das páginas e se materializa. E lições nós vamos ter dela como manual de fé e prática. E nesse momento de crise, a qual o mundo, planeta Terra está vivendo, nós temos lições para tirarmos. Versículo 54, algo me chama muita atenção, porque está falando de uma situação de um grande pregador, um diácono, cheio de palavra de Deus, porque o texto vai nos dizer aos versículos que quando foram falar de Estevão, expressaram diferente, dizendo que ele era cheio de fé e dizendo que ele era cheio do Espírito de Deus. E na verdade o contexto, para nós entendermos o texto, que a igreja estava em crescimento, mas porém, nesse período de crescimento da igreja, aí aconteceu uma crise, e essa crise começou não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas, nesse momento, é levantado um homem chamado Estevão, com diferencial, porque Estevão era aquele jovem pregador, diácono, a qual entendeu o poder da palavra de Deus e entendeu que ter convicção de quem era Deus a qual servia. A primeira lição que nós temos aqui é de um jovem chamado Estevão, que ele
priorizava o caráter, priorizava a verdade, e ele pronunciava essa verdade. Estevão entendeu isso. Então Estevão, ele tinha convicção e ele não se dobrou, ele não abria mão. Nesse momento, aqui nós vamos entender que no momento que Estevão passou por todas as dificuldades, até chegar o momento de dobrar os seus joelhos e orar, no meio das pedras, no meio desta crise, ele orava a Deus e conseguiu ver os céus abertos. Aqui nós temos a primeira lição dessa situação que nós estamos vivendo e do texto. Primeiro, é a convicção. A convicção que nós temos que ter da nossa fé. É a convicção que nós temos que ter do que a palavra de Deus nos ensina. E Estevão parece loucura. No momento de pedradas, pastor Isaías, no momento difícil que Estevão está enfrentando, ele vai dobrar os joelhos e vai orar. E no momento que ele vai dobrar o joelho e que ele vai orar, ainda ele está pedindo misericórdia, perdão pelas pessoas. Aí nós percebemos que é possível, no meio das dificuldades, Estevão ferido, Estevão machucado, e ele está fazendo o quê? Ele está orando. Mesmo ferido, mesmo machucado, ele dobra o joelho e vai orar. E nesse momento que ele dobra o joelho, que ele vai orar, que ele levanta a cabeça, ele vê os céus abertos. Ah, queridos, a convicção nesse momento, ela é mais importante, porque o nome Estevão significa coroa. No Novo Testamento, diadema. Parece que o nome Estevão é um nome profético, um nome que estava já profetizando, tipo, o nome de Estevão significa coroa. No Novo Testamento, diadema. Em outras palavras, o nome de Estevão é um nome profético que está dizendo que é uma coroa vencedora. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, fazendo um link aqui de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa de glória. Parece aqui, irmão, tão forte, que o nome dele, de Estevão, é profético, que estava dizendo o homem que nasceu com a coroa, o homem que nasceu para vencer, nem que ele tenha que enfrentar ou perder a própria vida para encontrar a coroa. Em outras palavras, Estevão, um homem decidido e convicto da sua fé, que estava pronto para enfrentar qualquer dificuldade sem negar a fé. E na verdade, Estevão entendeu, como o apóstolo Paulo entendeu, que o final das coisas é melhor do que o começo. Que o final das coisas é melhor do que o começo, e o segredo não vai ser o começo, mas sim o final. Por isso que o apóstolo Paulo tinha essa convicção, ele diz que as aflições desse tempo presente não são de se comparar. O apóstolo Paulo também ele era tão convicto que ele falou, por mais que o tabernáculo dessa casa se desfizer, há um edifício que não foi feito por mãos humanas, reservada para mim. Nesse momento que tudo isso está acontecendo, a convicção tem que falar mais forte. A convicção, você tem que ter convicção. Até Cristo disse, tenha bom ânimo, porque eu venci e vós vencerá. No momento de crise, tem que haver convicção. E Jesus disse, tenha bom ânimo. Na hora difícil da vida, na hora de crise, não é fácil ter bom ânimo. Eu vejo aqui a produção, toda a equipe, pastor, e algumas pessoas que estão aqui, os levitas, enfim, estão bem produzidos, todos bonitos, mas isso é interessante, porque no meio da adversidade, por mais que seja um culto online, nós temos bom ânimo de vir até aqui, dar o melhor para Deus. Por quê? Porque na verdade foi isso que a nossa convicção da nossa fé nos ensinou, é ter bom ânimo, independente de qualquer dificuldade, de qualquer situação, e que o medo não venha
venha tomar posse da sua vida, que o terror, que o tremor não venha tomar posse da sua vida, mas que você tenha convicção, meu irmão. Como você disse, como Davi, eu durmo em paz, me acordo em paz. Mas você pode falar, pastor Bel, isso é loucura. Pode ter paz em tempo de guerra? Pode, porque quando tudo estava complicado para Estevão, ele dobra o joelho e vai orar. E quando ele olha, está os céus abertos. Sabe por quê? Mesmo ferido, mesmo na crise, mesmo machucado, ele conseguiu movimentar os céus. Aleluia! Aonde você esteja aí, você pode sentir essa presença, mesmo ferido, ele movimenta os céus. Mesmo na crise, ele consegue orar e consegue movimentar os céus está aberto. Enquanto você se humilha, você movimenta os céus. Quando você se prostra, quando você reconhece, você movimenta o céu se abre. Esse é o momento de reflexão. Como é que está a tua convicção? Você tem convicção da sua fé? Você tem convicção de quem é Deus? Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção? E ele, nesse momento, mesmo ferido, ele nos dá um exemplo. Ele vai orar, perdoando aqueles que lhes ofenderam. Esse é o momento de refletir que a nossa conduta, que a forma de pensar, que aquilo de bagagem velha que está sobre nós temos que jogar fora. Interessante é como ele vai reagir diante da situação. Ele tem a calmaria de dobrar o joelho e dizer, eu vou buscar a Deus, eu vou orar porque eu tenho convicção da minha fé. Então, para mim, ele foi um dos maiores pregadores e cheio do Espírito Santo. E o texto também nos vai dizer aqui, pastor, que é algo muito interessante, é que o texto vai dizer que o homem Estevão, detalhes do texto, homem Estevão, mostrando que ele é ser humano, limitado igual a qualquer outro. E que ele não fez isso ou se comportou assim porque ele era super-homem. Não, o homem Estevão. E a Bíblia vai dizer, e ele era cheio do Espírito Santo. Só que interessante é que Estevão entendeu que esse momento não me faz me afastar do altar. Esse momento me faz rever quem eu sou. Esse momento não é para você se desesperar, esse momento é tempo de você se curvar, porque ele entendeu que as pedradas não lhe afastavam, que a crise não lhe afastava, mas que elas lhe aproximava de Deus, porque nesse momento que ele tem convicção de quem eu sou e das lições que eu vou adquirir nesse momento, para que eu seja o melhor. Outra convicção que ele tinha, que ele não era da terra, que ele era dos céus. Ele tinha uma fé, e que essa fé lhe levava a ter sentido, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento. Quando tudo parece complexo, parece que o mundo está desabando, mas quem tem uma fé afiada, e a sua fé está lá em cima, cheio de convicção, ele tem a certeza que Deus não perde o controle e que Deus sabe de todas as coisas. Interessante que a convicção era tão grande que o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia. No mesmo momento de crise, onde jogavam pedras, no momento de morte desse, o céu se abre para receber aquele que foi fiel até o fim. A verdade, queridos, nessa noite, que a sua fé seja reavivada onde você esteja. E que você compreenda que ele, no momento de crise, ele se curva e vai fazer o quê? Vai orar. Mesmo ferido, ele ora, porque ele tinha certeza que a sua resposta vinha de cima. A nosso refúgio vem de cima, e a última palavra é a do Senhor. Você consegue nessa hora difícil ter a consciência de que os céus estão abertos para você, e ele vai dobrar os joelhos, e quando ele curva o joelho, é símbolo de quê? De humilhação, é símbolo de reconhecimento.
Só que algo me chama a atenção também de outra lição que nós temos aqui, que a convicção é maior do que a emoção. Por quê? Porque a emoção ela é passageira. A emoção ela vem e depois passa. A lição dessa crise, a lição desse vírus, a lição do texto está nos dizendo que é melhor ter convicção do que emoção. Porque a emoção, você vai ter medo hoje, mas amanhã passa. Você vai começar, mas amanhã desiste. Você vai ter vigor hoje, mas amanhã abre mão. Você não tem perseverança, resistência. Quem tem convicção é diferente de quem vive pela emoção. E o interessante que Estevão, ele não vivia pela emoção, porque a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito. E para ser cheio do Espírito, ele era um pregador que tinha palavra. Ele segurou a palavra, ele foi diferente. Ele pregava a palavra. Quem tem a palavra, ele tem convicção. Ele não vive por emoções. É por isso que hoje tem muita gente orando, tem muita gente nesse momento cultuando ao Senhor. Por quê? Porque ele não tem emoção, porque a emoção passa. Ele está preso às suas convicções. E é por isso que ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio da palavra e ele está orando, crendo que o céu se abrirá para aquele que ora em mesmo período de crise. Para nós finalizarmos, outra lição interessante, que ele não abriu mão dos céus. Ele não abriu mão da verdade. Estevão, ele era diferente. Por que ele era diferente? Porque ele se preocupava com o caráter, se preocupava em levar uma palavra de verdade. Ele tinha compromisso com os céus. E ele não se vendeu de maneira alguma. Ele não abriu mão das convicções bíblicas. E esse é um grande perigo que você não pode abrir mão por causa de uma situação. Você tem que ter convicção em ser e é. Porque Deus zela para aqueles que guardam o caráter, guarda os princípios. E se você guarda os princípios, em momento nenhum você vai se perder. Porque Estevão, mesmo no momento da sua morte, os céus estavam abertos. Porque aqueles que perseveram até o fim, receberá a coroa de glória. Segunda lição, algumas situações da vida são surpresa. E nós temos que ter cuidados por não ter reservas. Uma lição grande é porque ninguém estava esperando esse momento. E esse momento pegou muita gente, pastor Isaías, de surpresa. Não só financeiramente, não só as pessoas que não sabem ter um controle financeiro, mas muitas pessoas que não estavam com reservas espirituais. Muitas pessoas que emocionalmente não tinham reserva. Muitas pessoas que estavam sem reserva e despreparadas para esse momento. A segunda lição, guarde. Primeiro, convicção. Segundo, surpresa, ter reserva. A Bíblia vai nos dizer que a noiva, a parábola das prudentes e das loucas, elas esperavam o noivo chegar. Só que elas não sabiam que hora era, então surpresa. E na hora que o noivo chegou, umas estavam despreparadas, as outras estavam preparadas, estavam com economia, estavam com reserva, e quando o noivo chegou, elas foram bem-aventuradas. Na verdade, o interessante que nós temos que entender é que as crises vêm, e alguns momentos na vida vai pegar pessoas de surpresa. O estado que você está vivendo hoje, amanhã pode ser mudado. Só que a convicção da tua fé, com a vigilância, ela vai te levar a você se preparar para dias piores. Porque se hoje passa e amanhã vê outro dia pior, você está prudentemente preparado, tendo certeza que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O interessante é que Lucas, capítulo 15, versículo 13, fala do jovem que pegou a sua herança e que foi embora. E ele gastou sem controlar. Ele gastou sem prudência. Ele viveu pensando no hoje. E o interessante é que essa lição aqui do filho pródigo que vai embora e que quer viver o hoje sem pensar no amanhã, representa muita gente hoje
que se hoje dissesse assim, você vai morrer 6 horas da tarde, você tinha um dia hoje. O que essa pessoa faria, ou que espiritualmente essa pessoa faria, só que esse momento é momento de reflexão. Você tem reserva de amor, você tem reservas emocionais, você tem reserva de oração, você tem reserva espiritual. Então é este momento de você levantar e ver os céus abertos, é momento de você se erguer, é momento de você se reavivar, é momento de você ter essa comunhão com Deus. Para finalizar, a prudência nos prepara para dias piores. A prudência não é o medo e nem a ausência da coragem, mas a prudência é uma preparação de vigilância, atento para o que pode acontecer amanhã. O interessante é que quando eu cheguei aqui, não foi muito difícil, porque eu estive esses outros dias em outras igrejas vazias, mas não tem como a gente não sentir aquela diferença da igreja, como o pastor falou, vazias. Mas isso a gente não esperava que seria tão rápido, que isso ia acontecer tão da noite para o dia. Só que aqui tem uma lição que a gente vai adquirir nesse momento. Sabe o que é? É que a gente percebeu que a estrutura não é mais importante do que o meu lar. Esses dias nós estamos percebendo que o nosso lar é um grande altar. E muitas pessoas, não posso generalizar, mas muitas pessoas não fazem o altar, a sua casa um altar. E esse momento é um momento que as pessoas estão orando em casa, estão lendo Bíblia, estão fazendo culto em casa. Uma lição é que nós estamos tendo aqui, que o prédio não é mais importante do que a tua família, do que você. E esse momento é um momento de reflexão, de que o desânimo não pode tomar conta da sua vida, mas que essa crise dentro de casa, você possa entender que você está em movimento. E aqui eu vou fechar. É verdade, aqui eu vou fechar. Eu aprendo algo interessante, porque a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando aonde, pastor? No lagar. Só que lagar não é lugar para malhar, é isso? Eu só quero uma estratégia. O interessante, quando ele estava lá, malhando, ele estava em movimento. Enquanto muitos, mesmo dentro, mas ele estava trabalhando. A lição é que você só pode ler a Bíblia na igreja. Tem gente que só estava lendo a Bíblia na igreja. Tem gente que só estava orando na igreja. Tem gente que só é crente na igreja. Tem crente que não valoriza a família, não valoriza a comunhão, não valoriza a oração dentro de casa, não valoriza os cultos domésticos. E esse momento, o importante é as lições que estamos extraindo daí, igual Gideão, mesmo lá escondido, mesmo lá dentro do lagar, parecendo que estava em um ambiente errado, mas ele estava em movimento. E esse lugar que ele estava, e aqui eu fecho, olha o que acontecia, pastor. O trigo, as palhas, o vento levava. E o trigo ficava embaixo. Quem tem convicção, igual Estevão, essa crise, o vento não vai levar. Porque você não é palha, você é trigo. E mesmo dentro de casa, mesmo na quarentena, você está orando. No mesmo da dificuldade, você não perdeu a fé, você não perdeu a força, você não perdeu a motivação, você não perdeu a esperança, e você está lá. Os teus inimigos não estão entendendo, mas é nesta hora que você vai demonstrar e alegrar a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui eu fecho. É de verdade agora. Estevão consegue movimentar os céus. Tinha muita gente preocupada em movimentar a terra e chamar a atenção de pessoas.
Mas nesse momento, meu irmão, não tem plateia não. Você só está movimentando os céus. Quem é o cristão palha, o vento vai levar. Se a sua motivação for errada, o vento vai levar. Mas se a sua motivação for o céu, com porta de igreja aberta ou fechada, eu vou permanecer fiel a Deus. Oh, o vento está soprando, as palhas estão indo, independente da crise, do problema, independente do que venha sobre o mundo, eu tenho convicção da minha fé. Eu adorarei e vou conseguir ver os céus abertos, porque o meu objetivo é o céu. Quem está preso a interesses financeiros, vai ser igual a palha, o vento vai levar. Quem está em interesse, que é preso às suas convicções, às coisas da terra, meu irmão, agora o negócio pegou. Agora pegou. Você que estava preso às coisas deste mundo, preso só às coisas de baixo, esqueceu das coisas de cima. Agora o negócio vai pegar. Tantos carros de luxo guardados, tantas empresas fechadas, tantos megatemplos fechados. É nessa hora, queridos, que nós vamos ter a lição de Estevão. Como você vai se comportar? Como você vai lidar nesse momento? Mas aqui eu fecho. Enquanto as pedradas batiam, Estevão orava. O sangue descendo, Estevão orava. E ele viu os céus abertos. A resposta vem do Senhor. E o nosso objetivo é o final. E Deus estava pronto a abraçar e a receber Estevão. Que o Espírito de Deus te fortaleça. E que aonde você esteja, seja impactado ao poder da oração. O poder da perseverança, o poder da fé. Nunca perca a esperança. Mesmo na hora da morte, ele teve convicção da sua fé. E o céu se abriu. Os céus estavam abertos. Eu creio, quando nós se arrependemos, quando nós oramos, quando nós se humilhamos, movimentamos os céus. Quem é de cima, quem é do céu, e quem serve um Deus que jamais será vencido, e que os céus e a terra passará, mas a sua palavra jamais há de passar. Venha o que vier, eu estou convicto em Deus. Aqui eu fecho. Aqui eu fecho. Convicção é mais importante do que a emoção. Você é trigo ou é palha? Deus abençoe.